Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Célio Martins. Nós vamos para mais uma aula de marketing e vendas, ok? E nós vamos fazer hoje diferente. A gente está acostumado a fazer, desde quando eu assumi a turma de vocês, nós estamos fazendo 2 capítulos por aula. Só que hoje e na aula que vem nós vamos fazer um capítulo. Já vou falar por quê. Hoje nós vamos falar do capítulo 10, distribuição. Se estivéssemos seguindo o mesmo padrão das outras aulas, eu iria fazer o capítulo 10 e 11. Só que o capítulo 11 vai falar de promoção e tem muita coisa para se falar, tá? Então, e vai ficar até uma aula longa, tá? Já vou avisando vocês que que a aula que vem vai ser uma aula mais extensa. Então, só do capítulo 11 são 10 páginas, começa na 141 e vai até a 151, ok? E aqui, então nós vamos falar de distribuição hoje, tá? E na aula que vem nós falaremos sobre promoção. E depois nas aulas seguintes, tá? Nós vamos fazer o capítulo 12, 13, 14, 15 e o 16. Tá? E se der tempo, a gente já faz a avaliação junto com o capítulo 16. Senão nós deixamos para a próxima aula. Ok? Então vamos lá, vamos fazer a aula do capítulo 10. Que está falando sobre a distribuição. Tá? Que seria a parte de distribuição? Eu falo que seria uma das partes mais importantes aí, voltadas para o marketing. Tá? Ele tem o estudo de caso da empresa do Anderson, igual ele faz sempre. Tá? E ele vai até falar aí, bom dia, tudo bem? O Renato, hoje na televisão eu estava comentando sobre a distribuição, como o produto chega até o consumidor. Achei um assunto interessante. Tá? Muito interessante, creio que me procurou, pois gostaria de saber algo mais. Aí, isso mesmo, meu amigo, você vem me ajudando muito. Tá? Daí é uma conversa fictícia aí que ele coloca entre o Anderson e o Renato, ok? Então, a distribuição. A praça ou distribuição de um produto no mercado tem um importantíssimo papel no mix do marketing. Tá? É a partir da distribuição que o consumidor terá acesso à oferta do produto. O P de praça é, se não, um dos mais importantes fatores que contribui para a liderança da excelência operacional. Isso é reflexo de um cauteloso know-how, né, de aplicação de tecnologia e rígida gerência. Tá? Então, o que vai acontecer? Depois aqui vai ter a parte de intermediários. Tá? Continua o estudo de caso aí. O aumento da eficiência no produto de troca, no processo de troca. Aí ele vai falar que no princípio do desenvolvimento econômico a troca ocorria com o excedente produzido por cada agente. E como os objetivos de aumentarem sua eficiência, cada um se especializou produzindo um determinado bem. Entretanto, o artesão especializado na produção de botas necessitava de outros produtos e trocava-os com o produtor de tecidos ou, se necessário, com o produtor de facas. Com a centralização das trocas, postos de trocas, formou-se a base para o surgimento de um agente que poderia reduzir a discrepância entre quantidade, variedade e momento de troca da mercadoria. Aí ele vai falar sobre ajustam, né, a quantidade e a variedade produzida com a consumida. Tá? Produtores geralmente produzem em grande quantidade e em limitada variedade. O que ele está dizendo aqui? Vamos falar assim, eu sou produtor de algum tipo de produto. Tá? Então, por exemplo, eu crio um produto, vamos falar assim, e tenho 3 produtos apenas. Tá? Eu não tenho mais que isso. Eu faço em grandes quantidades, mas tenho somente esses 3 produtos aqui que eu distribuo. Ok? Então vamos lá, vou até abrir o PowerPoint aqui, para a gente fazer um exemplo do que eu estou falando aí. Então, o que seria esse exemplo que ele deu aí, né? Então, vamos lá. Vou trocar aqui, vou colocar branco. Então, por exemplo, eu sou um produtor. Tá? Eu sou o produtor aqui. Vamos falar assim que eu sou fabricante de calçado. Eu
eu tenho uma fábrica de calçados, tá? Só que, por exemplo, eu vou fabricar muito, tá? Eu vou fabricar vários pares, só que vou trabalhar apenas. Vou até trocar a cor aqui pra gente não ficar trabalhando com uma cor só. Depois eu vou alterar a cor aqui. Então eu vou ter aí 3 tipos de produto apenas. Então vamos lá. Vamos ver se eu ainda tô bom para lembrar os modelos. Eu vou fabricar mocassim. Vou fabricar não sei se escreve assim, tá, pessoal? Dockside. Acho que é assim, né? Dock. Não sei, depois a gente vê o nome certinho. Sapato da... Deixa eu ver aqui. Deixa eu terminar aqui, depois a gente já faz tudo junto. E fabrico bota masculina. Eu vou trabalhar só com esses 3 tipos de produto. Ok? Então, por exemplo, não trabalho com sandália, não trabalho com as demais coisas. Eu sou um fabricante que fabrico muito, mas só esses 3 tipos de produto aqui. Ok? Então vamos até pegar aqui, ó. Mocassim. Hoje minha internet não está muito legal, não. Desabilitei até o OneDrive aqui para ver se ia melhorar, mas... Vou pegar aqui que fica abrindo muita coisa. Eu vou direto na imagem. Então vamos lá, vamos pegar esse aqui, ó. Fabrico esse tipo de mocassim. Vamos ver se o Dockside está... Ah, quase acertei, ó. Faltou só um casinho aqui. Dockside. E bota masculina. Foi o que nós escolhemos aí para vender. Vamos pegar essa daqui, ó, esse modelo aqui. Só que o que vai acontecer, pessoal? Vocês vão entender que eu vou precisar de um público específico, né, que vai me comprar só esses 3 produtos aqui. Foi a escolha que eu fiz para que eu possa fabricar. Então, a minha empresa trabalha só com esses 3 tipos aqui de produto, certo? Só que, por exemplo, e se alguém procurar se alguém quiser comprar chegar em mim e falar assim, sério, eu quero sandálias, tá? Eu não vou ter, tá? Eu não tenho nem condições de criar, porque o meu objetivo é produzir muito desses, aqui não importa a cor, né? São esses 3 modelos. Agora a cor, se a bota for preta, se for aquele couro laranjado, tá? Não importa.
A mesma coisa o mocassim e o dockside, tá? Só que eu vou produzir muito, ok? Então entra nessa parte aqui que ajusta a quantidade, né, e a variedade produzida. Então eu não vou produzir muito, mas com limitada variedade, tá? Aí ele até cita aqui embaixo, ó, ao contrário, os compradores necessitam de grandes variedades, mas quantidades limitadas, tá? Assim, o intermediário combina na sua oferta o lote, a variedade e o momento adequado, e com esses serviços podem satisfazer a necessidade de compra, tá? Aí o que vai acontecer? Nesse caso aqui, ó, o comprador precisa de ter muita variedade, tá? Mas quantidades limitadas. Então, por exemplo, nesse meu caso aqui, eu fabrico só esses 3, ok? Então eu fabrico muito deles, então vai ter um público diferente aí para que eu possa trabalhar, ok? Fazem as transações se tornarem rotina, tá? Então o que seria? Vou explicar esse aqui, depois a gente vai voltar aqui no intermediário, tá? Toda transação envolve um processo onde o comprador e o vendedor procuram um acordo sobre preço, prazo, tempo de processamento de pedido, avaliação de crédito. Tá? Então, por exemplo, tudo que eu for fazer, por exemplo, vamos pedir um cartão de crédito. Tá? Se você, por exemplo, você não tem uma conta no banco, você vai pedir direto pela financeira, pela empresa que toma conta do cartão. Por exemplo, você vai fazer o pedido, eles te pedem hoje de 3 a 5 dias para analisar os seus dados, ok? Analisando os seus dados, ele te dá o retorno da resposta, se você pode ou não adquirir esse cartão de crédito. Tá? Então seria seria o mesmo esquema aí de qualquer venda de produto. Você faz a solicitação, né? Eles vão analisar. Solicitação aqui já é o pedido, né? Aí a financeira vai analisar os seus dados, aí vai te dar uma resposta se você pode ter esse cartão ou não. Certo? É a mesma coisa os fabricantes. Por exemplo, eu estou aqui. Vamos pegar aqui, vou criar um outro slide aqui, só para a gente estar trabalhando. Vou até colocar em primeiro aqui. Vamos lá, vamos voltar para a fábrica, tá? Que eu dei exemplo. Eu fabrico, vamos pegar aqui, ó. Primeira coisa, o pedido. A pessoa faz o pedido, ok? Aí feito o pedido, vamos dizer que já é nosso cliente, tá? Você já tem a ficha dele, já fez toda a análise, tá? O cara paga certinho, fez o pedido, aí você vai comprar a matéria-prima, se você não tiver, né? Vamos dizer que você já tem. Vai fabricar, vai colocar na produção, né? Faz o pedido, manda o pedido para produção. Vou diminuir aqui para não precisar ficar aumentando os quadradinhos, tá? Produziu. Aí você vai mandar para o setor que vai despachar esse produto. Envia produto. Um pouquinho, ó, embala, né? Embala o produto. Feito isso, você vai despachar o produto. Despachar pedido.
Despachou o pedido. Foi para onde? Aí vai chegar no seu... Vai entregar no... Entrega ao cliente. Aqui também, ó, antes de embalar esse produto, tá? Manda o pedido para produção. Poderia ter uma conferência aqui antes de embalar esse produto. Tá? Então tem toda essa sequência aí. Então são muitos passos que tem que seguir para que ocorra essa distribuição de forma correta, né? Então vamos lá. Quando os produtos são... Aqui facilitam o processo de pesquisa. Quando os produtos são classificados, reagrupados e expostos de acordo com a necessidade e demanda, reduzimos o grau de incerteza porque boa parte das informações necessárias para comprar produtos está disponível. Nós já falamos isso, nós já comentamos isso uma vez, se não me engano, nas primeiras aulas. Tá? O que é interessante para uma empresa? Eu tenho lá uma empresa que tem vários tipos de produtos, tá? Não vamos nem citar a fábrica aqui, porque aqui eu só tenho 3 produtos. Mas, por exemplo, eu tenho uma empresa que trabalha... Quer ver? Eu vou até colocar aqui, ó. Vamos colocar aí... Pasta de dente. Creme dental. Vamos lá. Só para vocês entenderem aonde eu quero chegar, tá? Eu trabalho com a marca Colgate. Eu tenho essa marca aqui, né? Trabalho com a Colgate. Trabalho com a Close-Up. Fazendo aqui, pessoal, só para vocês entenderem onde eu quero chegar, tá? E nós temos um outro detalhe, quer ver? Eu vou até deixar aqui, ó, separado. Colgate, Close-Up. Vamos pegar uma outra aí. Sorriso. Vou pegar essas 3 aqui, que são as... A gente vê no nosso dia a dia aí, né? Eu tenho esse trabalho com esses 3 produtos aqui, vamos dizer assim. Tem uma outra série de creme dental, mas vamos lá. Só que um detalhe, vou separar esses produtos, Colgate, Close-Up, Sorriso, no meu barracão, onde eu trabalho com estoque. Tá? Só que tem um detalhe. A Colgate tem outras diversas marcas. Ó. Tá? Então, por exemplo, essa daqui é Colgate também. Só que é diferente dessa outra aqui. Ó. Tá? A minha Colgate, a primeira que eu peguei, ela é tripla ação. Essa já é uma outra, é da marca Colgate, mas é uma outra pasta, né? Ela é da mesma marca, mas sabor diferente. Tá? Então eu teria que especificar, por exemplo, deixar todas as Colgates tripla ação num lugar, cadastrada, jogada num sistema. Por exemplo, eu trabalho com, vamos falar assim, que a gente trabalha com partilheiras, tá? Então, no sistema eu teria que especificar o corredor que está, certo? A partilheira que ela está e qual divisão da partilheira ela está. Então, por exemplo,
Vamos pegar aqui, ó, um barracão de estoque. Só para vocês entenderem aqui, ó. Vamos pegar esse corredor aqui como exemplo. Vamos lá, ó. Só para vocês terem noção. Por exemplo, são corredores, por exemplo, esse aqui pode ser o corredor A, tá? Nesse corredor A, eu tenho toda a minha linha de creme dental Colgate, tá? Só que por aqui, ó, por exemplo, eu tenho, você pode ver aqui que eles têm até algumas identificações aqui, ó, tá? Mostrando o que que é. Então, por exemplo, eu posso usar essa primeira divisão aqui só para Colgate triplação, da cor verde. Na outra, Colgate triplação da cor azul, né? Que eles mudam também. Do outro lado, aí terminou as Colgate, tá? Aí, por exemplo, a terceira divisão é dessa Colgate Natural Extract aqui, tá? Não sei se é assim que fala o nome. Então você tem aí, você sabe que no corredor A, a primeira, na prateleira 1, você tem a Colgate triplação verde, na segunda a Colgate triplação azul e na terceira a Colgate Natural Extract aí, tá? Aí você vai lá no sistema, não, preciso da Colgate proteção bioativa, tá? Aí você vai ter a mesma coisa, você começa Colgate azul, Colgate verde, Colgate vermelha, tá? Sorriso a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, isso tem que ser bem estipulado, bem organizado, para que não tenha problema, tá? E para facilitar, imagina se você misturar a pasta Colgate com a Close-Up, tá? Aí o funcionário tem que ficar procurando onde está cada um. Por exemplo, tem Colgate na Colgate triplação da verde na segunda coluna e na sexta divisão da prateleira lá no fundo, tá? Então tem que ser algo organizado para se trabalhar com esse tipo de coisa, ok? Aí vai falar dos canais de distribuição. Aí nesses canais de distribuição, nós trabalhamos com dois tipos, e isso é bem comum, nós estamos habituados no nosso dia a dia a trabalhar com isso, tá? Varejo e atacado. Você pode ver algumas empresas, tá, que falam assim, não, eu só trabalho para o varejo, eu só trabalho com atacado, tá? Então o que seria a diferença de um e de outro? Por exemplo, o varejo, aqui ele até coloca assim, o autor até coloca, é considerado o tipo de venda que é feita diretamente para o consumidor final, sem intermediários, e onde as mercadorias são comercializadas em pequenas quantidades. Daí a gente vai no supermercado, você pode ver, por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui de Franca, os supermercados, o Tonin, o Macro, o Max, né, que saiu agora, o Atacadão. Então, por exemplo, você tem dois tipos de preço. Você tem o preço para o varejo, que é a gente, pessoa física normal, tá? E para o atacado, que é uma outra empresa que compra para revender. E o valor, vocês vão ver que é mais em conta, tá? Alguns, por exemplo, vou lá comprar a ração para o meu cachorro, vamos se dizer assim, tá? Se eu for lá e comprar um pacote só, eu vou pagar, vamos pegar lá, R$ 79,90. Um pacote de ração de 15 quilos. Aí ele tem lá, no atacado, eu posso comprar 4 pacotes dessa mesma ração e cada pacote, em vez de sair R$ 79,90, ela sai R$ 69,90. Tá? Eu vou economizar, na realidade, comprando 4 pacotes, eu vou economizar R$10 cada pacote, tá? Então no final da minha compra eu vou ter uma economia de R$40 nos 4 pacotes que eu comprei, tá? Só que, por exemplo, se eu não for atacadista, para revender esse produto, não há necessidade de eu comprar 4 pacotes de ração e deixar em casa estocado, entendeu? Eu compro um, mês que vem eu vou lá e compro outro. Mas isso são em todos os produtos, né? Por exemplo, se eu for procurar,
Se eu abrir a internet e a gente for procurar creme dental, a gente vai ver, quando a gente compra com aqueles pacotinhos, quer ver, vamos colocar aqui, aqui ó, diferença de preços, creme dental, atacado e varejo. Vamos ver o que nós vamos conseguir aí. Vamos pegar aqui, ó, creme dental, tenda atacado. Então, por exemplo, ó, eu tenho a Oral-B aqui, tá, com 6 unidades. Ela sai, se eu for comprar por unidade, ela vai sair R$ 23,89. E eu comprando 6 direto, ela já vai me sair por R$ 21,79. Mesma coisa aqui, ó. Se eu comprar uma unidade é R$ 4,79. Se eu comprando 24 unidades, as unidades saem por R$ 4,39. Tá? Então, o preço varejo e preço atacado. Ok? Preço varejo e preço atacado. Então, mas, por exemplo, é igual eu falei lá no exemplo da ração. Isso se a gente for revender, né? Porque, por exemplo, não adianta eu comprar aquele tanto de pasta de dente que não vai... Talvez não tenha nem lugar para guardar, né? Igual aqui, ó, na Close-Up. No preço do varejo, R$ 3,69. No preço do atacado, R$ 3,39. 30 centavos em cada unidade a gente ganharia, tá? Isso eu peguei, não estou fazendo propaganda, tá, pessoal? Foi um site aí que eu peguei que vende atacado. Ok? Vou deixar ela aberta aqui, vou só diminuir. Então essa é a diferença. Quando vocês ouvirem falar, vende varejo e atacado. Varejo são pessoas físicas como nós. Tá? E atacado são para empresas, pessoas jurídicas, que revendem isso. Tá? Por exemplo, você tem um mercado aí no seu bairro, você vai lá no atacadão, como um exemplo, compra aquele quantidade grande, né, do produto para revender. Você vai comprar com um preço mais baixo, porque você está comprando em grande quantidade, e vai ter uma margem de lucro para vender no seu mercado. Ok? Então seria isso aí a diferença aí. Então vamos lá. As estratégias de distribuição. Aí nós temos 3 tipos de distribuição, tá, de um determinado produto. Nós falamos da intensiva, tá, que é o produto colocado à disposição de todos os intermediários interessados. Então quem quiser ir lá comprar pode se vender, tá? Estando presente no maior número de pontos de vendas possíveis. Nesse grupo estão os produtos onde o principal fator de decisão de compra é a disponibilidade, ou seja, compra-se em função da conveniência. Então aqui ele deu o exemplo de pilhas, tá? Então, por exemplo, você tem lá um produto que você coloca para todo mundo, tá? Todo mundo pode estar comprando. Já esse tipo seletiva, tá, limita-se ao número de intermediário, mas não significa exclusividade. O tipo e o número de intermediários são restritos. O que seria isso? Vamos voltar lá para o nosso slide aqui. Vamos voltar lá para a minha fabriqueta. Tá? Seria assim, ó, eu fabrico, tá? Então, por exemplo, eu estipulo que esse mocassim aqui, só o João que pode vender para mim, tá? Os outros podem vender dockside, bota masculina, mas o mocassim quem vai me vender é só o João, tá? Um exemplo, tá bom? Seria esse tipo aí o exclusiva, tá? Aí vai ter, ó, a seletiva, desculpa. Aí a exclusiva ocorre quando o produtor e os intermediários se comprometem em certos pontos. Tá? A empresa adota esse tipo de distribuição quando necessita de vendas ou assistência mais especializada, exposição apropriada ou outras exigências que garantem a diferenciação do produto. Automóveis, franquias, né, como Boticário, Benetton. Tá? Então, por exemplo, então vamos lá, recordando de novo. A intensiva.
é quando o produto pode ser repassado para todos que têm interesse. Tá? Seletiva, limita-se o número de intermediários, né? Mas não significa exclusividade. Tá? O tipo e o número de intermediários são restritos. Então vamos até voltar aqui. Ó. Eu dei o exemplo que só o João pode vender esse aqui. Tá? Mas o João também pode pegar desse aqui. Mas só que esses aqui não pode vender o mocassim. Certo? Então o João, a exclusividade do João para se trabalhar é o mocassim, mas ele pode também vender esses aqui. Os demais trabalha com esse produto aqui, mas não pode vender o mocassim. Ok? E a exclusividade. Aí, por exemplo, seria já um pouquinho diferente. Por exemplo, o João trabalha só com mocassim. Tá? Ele não pode vender os outros aqui. Tá? Então seria essa diferença aí. No primeiro caso, ele trabalha com mocassim. Tá? Eu só passo o mocassim para ele vender, mas ele pode também, se ele tiver interesse, vender esses outros dois. Já na exclusividade, não. O João vende só mocassim e só mocassim ele vai trabalhar. Certo? Aí tem a distribuição de produtos industriais de localização industrial. Tá? Aí ele fala aqui, ó, a localização industrial pode ser mais adequada junto de suas fontes, matéria-prima, recursos humanos, recursos tecnológicos, tá? Junto ao mercado consumidor ou alguma localização que prefira privilégios além de tipo de produtos, como produzir moda em Milão ou perfumes em Paris. Tá? Aí tem a cadeia de distribuição, que entende-se por cadeia de distribuição todo conjunto de agente envolvido no processo de fazer o produto fluir, desde o produtor até o consumidor final. Ok? Então, envolvidos no aspecto como transação comercial, troca de propriedade, transportes e armazenagem dos bens. Tá? Então aí tem um modelinho aí, ó. Fabricante, transporte, cai no atacadista. O atacadista passa para o varejista e o varejista para o consumidor final. O fabricante passa para o representante e o representante vende para o varejista e para o consumidor final. Tá? O fabricante vende passa para o vendedor missionário, que ele passa para o atacadista e para o varejista, que transfere isso para o consumidor final. Nesse exemplo aqui, ó, você pode ver que o fabricante passa para o representante pode passar tanto para o varejista ou para o consumidor final. Tá? Aqui em Franca, né, como exemplo, nós tínhamos, não sei se ainda tem, né, mas quando meu pai tinha fábrica, tinha fabriqueta, tinha os pica-pais, né, que a gente chamava de pica-pau. Por exemplo, o cara ia lá, comprava uma ficha de 12 pares de sapato e ele vendia, ele mesmo fazia a revenda. E meu pai tinha os vendedores dele mesmo que ia oferecer esse sapato na loja, tá? E ganhava comissão em cima disso. E tinha os pica-pau que ia lá, compravam em pouca quantidade, tá? Mas eles que revendiam para o produtor final, para o consumidor final. Aí vai falar de transportadora, o representante comercial, né? Transportadora, ela vai transportar a mercadoria, né? Muitas também já armazena. Por exemplo, talvez você vai despachar algum produto e vai a tardezinha, tá? A transportadora só começa a entregar no dia seguinte, tá? Então ele vai ter que ficar num lugar armazenado, tá? Tudo certinho. O representante comercial é aquele vendedor comissionado, né? Que ele vai pegar o produto da sua empresa para repassar, para apresentar para as lojas e tudo mais. É o exemplo do calçados que eu falei, por exemplo. Nós temos uma fábrica, o representante comercial pega as amostras, né, e vai na loja mostrar para ver a quantidade que ele revende para essa loja, para passar depois para a loja revender para o consumidor final. E vendedor missionário, tá? É um vendedor do fabricante, agindo na área de atuação de um atacadista, realizando vendas para este, com o objetivo de impulsionar as vendas em sua área de atuação, bem como se treinar uma força de venda. Então tá aí a nossa capítulo de distribuição, né? Então no caso aí, pessoal, o que vocês vão fazer para mim? Ó? Vão preencher o questionário, tá? São 5 questões.
Vocês preenchem para mim e me mandem a foto como vocês estão acostumados a fazer, ok? Pessoal, então como eu disse no começo da aula, tá? Nós não vamos fazer o capítulo 11, nós vamos deixar o capítulo 11 por ele ser extenso, nós vamos fazer ele na próxima aula, ok? E é muito bacana, pessoal, essa aula aqui, ó. Bacana, mas bacana mesmo, tá? Então a gente vai falar bastante dela, vai ficar uma aula até um pouco extensa, mas que vai valer a pena, ok? Pessoal, uma boa semana para vocês e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus e um forte abraço.